Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Fabiano. Para mim está um pouquinho baixo. Está um pouquinho baixo. Eu estou ouvindo bem aqui. O pessoal está ouvindo bem? Ok, que bom então. Ok, Pessoal, ótimo. bem-vindos aqui nessa tarde de domingo. A gente vai esperar mais um pouquinho para dar 5 horas mesmo. E aí a gente inicia o nosso bate-papo. Agradecer por estarem aqui conosco, né? Por esse tempo. A gente vai fazer aproximadamente 50 minutos de bate-papo. E aí depois, dependendo, porque o Instagram tem um tempo limite, né? Então a gente fica uns 50 minutos, depois a gente sai. E se tiver perguntas que a gente precisa de mais tempo, a gente retorna num segundo momento, então, em sequência, e faz, então, trabalho com as perguntas que eventualmente tenham. Caso surjam perguntas que vocês queiram fazer, a gente vai tentando anotar aqui, porque é meio difícil ficar anotando e conversando, escutando ao mesmo tempo. Mas, enfim, vamos iniciar, então. Então, vamos lá. Nossa proposta hoje, gente, é trabalhar, então, com essa nova percepção de justiça, né, que a gente denomina de justiça atópica. E esse é um movimento que a gente faz, que é um movimento que sempre tem um destino certo, que é o destino da cultura de paz. Esse destino de cultura de paz é aquilo que movimenta todos os passos que a gente procura dar dentro do judiciário ou fora dele. Então, a gente trabalha com a questão da justiça restaurativa sistêmica, justiça restaurativa tradicional, trabalhamos com a ideia do direito sistêmico, assim denominado, né, ou as constelações aplicadas no direito, e esse movimento é um movimento que trabalha eu, o Everaldo e a professora Márcia também, e a gente, então, milita aí para quem não nos conhece, milita nesses campos de atuações. E hoje, especificamente, a gente vai trabalhar com esse tema que aborda a questão da justiça atópica, né? Uma transpessoalidade, uma visão sistêmica e complexa, né? Uma visão quântica da vida para as relações e para esses conflitos que aparecem. Essa live surge a partir de um artigo que foi escrito e foi publicado no Empório do Direito com essa nomenclatura, que é a justiça atópica. E como esse termo é um termo bastante novo ainda no direito, é um termo que já é nova a justiça restaurativa e já é novo o direito sistêmico, esse termo justiça atópica também é novo. Então surgiram várias questões que foram trazidas por e-mail, pessoas que entraram em contato querendo entender o que seria isso, né? De que forma que a gente pode trabalhar de forma atópica dentro das relações em conflito. E isso nos obriga a transitarmos não somente dentro do judiciário, mas também e principalmente nas relações. E aí nós precisamos, então, num primeiro momento, fazer um apanhado ou trazer uma ideia do que é o transpessoal, né? E como a gente aborda esse transpessoal dentro do jurídico, e o que é esse transdisciplinar, que obrigatoriamente vai estar na base de todas essas relações que a gente vai trabalhar nessa tarde de hoje, dentro dessa proposta que a gente oferece aí, uma visão um pouco mais humanística, né? Então, nesse contexto é que eu conversei com o Everaldo e a gente, então, fez esse momento aqui para a gente apresentar e discutir um pouco, até para que eu também compreenda o que é o transpessoal e o que é o transdisciplinar na visão da filosofia, que é a área que o Everaldo milita, e ele entender o que é a percepção da justiça atópica nessa questão do jurídico. Então, para quem não conhece o Everaldo vai se apresentar agora e eu passo a palavra para ele para dar o ok e começar falando para nós aí um pouquinho sobre essa questão da transdisciplinaridade e do transpessoal. Tudo bem, Everaldo? Ok, boa tarde a todos. É uma satisfação grande a gente poder
trocar essas experiências. Esse é o exemplo da transdisciplinariedade, né? Onde saberes diversos se aproximam, podem se amalgamar, mas cada um com a sua identidade. Há uma soma aí que vai trazer, que vai agregar, né? Que vai provocar em nós novas consciências que vão se refletir nessas relações. Então, para quem não me conhece, eu sou Everaldo Doni, eu tenho uma formação em filosofia, a especialização em filosofia clínica e a especialização na psicologia transpessoal. Como você intitulou essa live, seria a justiça atópica por uma visão transpessoal e sistêmica, vamos tentar nos aproximar do que é essa visão transpessoal. Só que, para nós chegarmos ao transpessoal, nós precisamos primeiro entender o pessoal. O pessoal no sentido do sujeito. Eu acredito que nessa nossa conversa, esse sujeito é aquele que vai manusear os caracteres da justiça, pelo que eu li do seu artigo e pelo que a gente vai tentar aproximar e costurando aqui, né? Então, partindo deste pessoal, o que é a dimensão pessoal? O sujeito. É a compreensão que eu tenho de quem eu sou, a consciência pessoal de quem eu sou. Eu posso emprestar a terminologia que é de fácil compreensão para muitos. É o meu ego. É aquilo que eu tenho consciência do que eu sou. Então, esse é o sujeito pessoal. Esse sujeito, este pessoal, o que se caracteriza a transpessoalidade sobre esse sujeito? Transpessoal, o trans, além de. Então, seria um processo de transcender. Nós dizemos que na transpessoalidade a gente trabalha com um olhar para o aspecto da espiritualidade. Mas aí nós temos que entender alguns aspectos quando nós chegamos à questão da espiritualidade. Porque a espiritualidade na nossa cultura, e se a gente perguntar no senso comum o que é espiritualidade, geralmente as pessoas vão vincular a espiritualidade com algo religioso. Então, eu vou tentar abordar de uma forma que a gente entenda o transpessoal como alguém que vai além do seu ego, do seu pessoal, em busca de transcender. Transcender o quê? Transcender as suas próprias limitações de uma visão somente pessoal. Se eu tenho um pessoal, um ego extremamente forte, rígido, onde eu costumo dizer, é assim porque eu sou assim, se não querem, vão ter que se adaptar, porque como se eu soubesse todas as verdades, como se eu me fechasse dentro desses limitados conhecimentos, raciocínios que eu tenho e não me permitisse ir além disso. Então, quando eu me permito ir para o transpessoal, eu estou permitindo que novas consciências surjam daí. Vamos tratar aqui da questão da espiritualidade num sentido de que ela não fique vinculada a um religioso, certo? Na transpessoalidade, que é uma visão holística, o todo, o holos, a gente tem uma concepção de homem integral. Então, dentro da transpessoalidade, o homem integral seria o quê? É o homem que tem uma consciência do seu corpo físico, a sua materialidade, o tangível. Ele tem uma dimensão emocional, ele tem uma dimensão mental e ele tem uma dimensão espiritual. Mas existem muitas pessoas que vão para a espiritualidade sem que elas tenham necessariamente uma religiosidade. Veja bem, eu não estou combatendo uma religiosidade, eu estou tomando esse exemplo, que é um exemplo comum, no senso comum, né?
Então, para nós revestirmos a espiritualidade com uma nova característica. Espiritualidade como um sinônimo de novas consciências, certo? Como uma propensão humana a buscar o significado para a sua vida. Um sujeito que tem apenas a dimensão da sua parte física, que nunca se pôs em contato com a sua dimensão emocional, com a sua dimensão espiritual, a partir do momento que ele se permite que novos conhecimentos que passam a fazer parte dele, esses conhecimentos produzam movimentos de sabedoria que o levem para algo que ainda ele não conhecia, ele está transcendendo. Então, transpessoal, transcendente, espiritualidade. Mais ou menos por aí para a gente desmistificar a questão da espiritualidade. Tá, alguém pode se perguntar, mas existe uma espiritualidade sem um vínculo com uma entidade? Quando eu trato essa espiritualidade como algo de consciência, como ferramenta, o religioso pode entrar para me levar para ir além de mim mesmo. Existem pessoas que necessitam de ritualísticas vinculadas a instituições que fazem com que essa pessoa reflita os seus conteúdos internos e, a partir daí, elas saiam do lugar que elas estão hoje, existencial, e vão para um lugar além. Elas transcendem. Existem pessoas que transcendem na ciência, existem pessoas que transcendem em vários aspectos. Então, sempre que eu estou cuidando da saúde do meu espírito, é quando eu estou buscando obter elementos para orientar a minha conduta de uma forma tranquila, que reverta para mim uma vida saudável dentro daquilo que tem valores para mim. Poderíamos citar uma série de ferramentas que fazem com que a gente desenvolva ou trabalhe a espiritualidade. Vamos pegar um exemplo da nossa situação presente. Estamos vivendo uma pandemia. Para um sujeito que olha para essa pandemia fixo nos dados, nos números, nas perspectivas do que pode acontecer, e fica somente nesta dimensão, ele é um sujeito que ele não está indo além do que ele pode aprender a nível de novas consciências para o seu espírito de uma situação como essa. Então, você de repente conversa com uma pessoa e ela sabe todos os dados, todos os números. Você conversa com outra pessoa, esses dados, esses números ela pode até saber, mas, no entanto, ela vai além e ela olha e te diz, puxa vida, este momento está fazendo com que eu reflita questões internas, está fazendo com que eu veja a importância das relações. Então, quer dizer, esta pessoa ela está transcendendo ao que ela era e ela está aí mesmo, neste momento, trabalhando a questão da espiritualidade dela. Para nós deixarmos claro essa concepção, porque quando eu coloco a espiritualidade vinculada a apenas uma entidade religiosa, eu estou deixando isso muito pequeno. Deu para entender de uma forma bem geral assim o que seria o transpessoal, a ideia desse transpessoal, de que é ir além, de que é trabalhar no espírito, que são as novas consciências. Deu para captar essa ideia, Fabiano, para que a gente possa linkar com o que tu vem nos trazer? E é importante a gente fazer essa separação, essa base, né? Justamente para que não se olhe essa ideia de percepção transpessoal e sistêmica e complexa na justiça como sendo algo de credo. Então, é importante fazer essa base. Para quem está chegando agora, talvez esteja pensando, mas o que a gente está falando de espiritualidade, de transpessoalidade dentro de uma live de direito?
é que a gente está justamente fazendo uma base do que é o transpessoal e essa percepção do transpessoal trazendo isso para dentro do direito. Então o Everaldo está fazendo justamente essa necessária costura, né? Para que a gente não fique sem uma base segura. E o que seria então, Everaldo, a transdisciplinaridade para nós? Essa concepção que a gente propõe. Antes de falarmos de transdisciplinaridade, só complementando mais essa ideia inicial da transpessoalidade, né? Como toda a ciência, como toda a filosofia, como toda a abordagem, ela tem sempre um método ou as fontes onde vai buscar. Quando eu digo que a transpessoalidade é aquilo que trabalha o espírito, e eu não vinculo ele a uma determinada abordagem, que eu vou além, a psicologia transpessoal, ela vai buscar isso integrando conhecimentos oriundos das diferentes teorias psicológicas, o comportamental, a psicanálise, a humanista, Jung, enfim, ela pega tudo isso e junto a isso ela considera a física quântica, a antropologia, a filosofia, a neurociência, a biologia. Então, e muito mais, né? E muito mais. O objetivo da transpessoalidade não é encaixotar alguém num padrão ou num formato que, para você ser considerado transpessoal, você tem que atingir um determinado nível de conhecimento. Conhecimento, a gente ainda está apenas na racionalidade. E nós somos muito mais que a nossa racionalidade, né? Então, só para finalizar, essa ideia do transpessoal é este aberto que, quando associado, por exemplo, à filosofia, que é a busca da sabedoria para quê? Para viver melhor e viver bem, isso tudo está alojado no nosso... O transdisciplinar, ele não reduz nada, ele não faz com que, para que algo exista, o outro algo não precise existir. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Falando de direito, trazendo um olhar da transpessoalidade, e você acredita que vai falar também um pouco mais sobre o sistêmico. Isso tudo é um jardim de obras com diferentes sementes que podem produzir flores novas. Eu acho que é esse o objetivo desse teu olhar quando fala em justiça tópica, né? Eu acho que é importante, dentro do que você trouxe, de que a transdisciplinaridade ela não se opõe a nada, né? Uma visão transdisciplinar não é uma visão reducionista, não é uma visão que se opõe ou que traz para si apenas a verdade, né? É uma visão que congrega, é uma visão integrativa e cooperativa. Então, isso é muito importante. Então, a partir do momento em que a gente traz essa questão de justiça uma visão diferente, a gente não está, de forma alguma, contrapondo-se à justiça tradicional. Isso é importante ficar muito claro, né? Porque não é uma revolução, não é um corte no meio do caminho, mas apenas é uma complementação, é uma construção para que essa justiça tradicional seja um pouco mais humanizada e transdisciplinar. Exato. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o artigo 1, toda e qualquer tentativa de tentar reduzir o ser humano a uma definição e de dissolvê-lo em uma estrutura formal... Oi? Artigo 1 do quê? É que a gente está falando com o pessoal do direito, quando fala já vão pensar qual código é. É que existe uma carta da transdisciplinaridade, né? E ela é uma carta... Mundial? Sim, exatamente. Eu até estava atualizando ela, busquei ela hoje também do CETRANS, Centro de Educação Transdisciplinar, né? Então, exatamente fala dessa não redução do humano numa definição apenas que procure dissolvê-lo numa estrutura formal, seja ela qual for, né? É o reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade. Aí, mais uma vez, estamos falando em compreensões, em níveis de consciências, por mais que as lógicas sejam diferentes. Certo. E como trazer isso para o direito, então, né? Então, essa é a proposta nossa. Então, essa ideia de justiça atópica,
A primeira observação que tem que ser feita é que essa justiça que a gente denomina não é poder judiciário. Nós temos uma ideia de justiça que é uma ideia muito mais ampla. Geralmente se pensa, eu quero fazer justiça, então ingressa-se no judiciário. Nós não temos essa percepção de justiça. A justiça que a gente traz aqui nesse debate, nessa discussão, é uma justiça que está centrada muito mais numa postura, enquanto uma busca. E essa busca pode ser judicial ou extrajudicial. Mas é uma busca do quê? Porque se eu for falar de justiça, o que é justo para mim não é justo para o outro. E os filósofos estão aí há quantos anos, teorizando sobre justiça e a gente não consegue estabelecer um conceito de justiça. Mas essa ideia de justiça tópica, então, de justiça que a gente traz, é uma ideia de buscar um equilíbrio judicial ou extrajudicial, então, buscar um equilíbrio das relações em conflito. Mas buscar esse equilíbrio das relações em conflito com finalidade do quê? Com a finalidade de transformar esse conflito. Então veja como muda completamente a ideia de uma justiça centrada apenas numa sentença, em que um juiz vai conceder alguma coisa para alguém. Toda decisão judicial ela é justa e injusta, porque nós temos sempre os dois lados. E ela geralmente não vai enfrentar o verdadeiro motivo do problema e da questão. Isso tudo é muito debatido e quem trabalha com o sistêmico sabe muito bem que é por aí. Mas quem é novo ainda, quem não tem essa percepção, essa visão do sistêmico, ou que trabalha com a justiça de uma forma tradicional, pode entender que quando a gente fala em justiça, a gente está falando sempre em poder judiciário, e não é isso. Então essa proposta que a gente traz é uma proposta de justiça tópica no sentido de você buscar soluções equilibradas, judiciais ou extrajudiciais. Buscar soluções equilibradas com a finalidade, Everaldo, de transformar esses conflitos, porque esses conflitos que aparecem, eles são sempre um chamado de ajuda. E eles precisam ser transformados, as relações precisam ser transformadas. Então, o que é o atópico? Qual é o sentido do atópico? O atópico é um lugar sem lugar. Ou seja, o atópico é um lugar que não está centrado num lugar. O atópico é justamente aquilo que transita por todas as relações. Então, a justiça atópica nada mais é, gente, do que uma ideia, uma postura resolutiva que transita por todas as relações sociais individuais. Olha só como eu saio do judiciário e saio da sentença. Eu atribuo responsabilidade tanto para aqueles que estão no conflito, os chamados autores e réus ou os demandantes, como para aqueles que estão aparecendo no conflito para intermediá-lo, seja através de uma mediação, seja através de uma sentença, o juiz, seja através de uma denúncia, de um parecer, o Ministério Público, seja através de uma postura de defesa de direitos de uma parte, que é a postura do advogado, ou conciliador, ou mediador. Então, essas pessoas, elas precisam ter uma postura de justiça atópica, porque elas precisam estar sempre buscando momentos oportunos para equilibrarem essas relações. Então, a ideia, Everaldo, dessa justiça atópica é que as pessoas, esses sujeitos que participem desse conflito, eles consigam criar espaços em uma relação. Que eles consigam buscar ser criativos mesmo, espaços de uma relação em conflito para transformá-los. Só que aí a gente precisa observar o seguinte: nós temos que ter respeito às regras jurídicas. Essa não é uma ideia transgressiva, é uma ideia que precisa ser sempre pautada dentro das regras jurídicas. Então, na prática, como que isso funcionaria? Como que alguém que está imbuído dessa busca por um equilíbrio das relações alheias possa buscar e criar esses espaços de soluções e transformações de conflitos dentro de uma questão judicial, por exemplo? É aquele promotor, ou aquele juiz, ou aquele mediador que tem um olhar para o conflito de uma forma transformadora. É aquele sujeito que está criando oportunidades, e isso é possível ser criado,
dentro da legislação existem várias possibilidades de acordos, enfim, para que essas pessoas consigam se reaproximar e entrar numa resolução de conflito transformadora. Então, isso pode ser judicial, como pode ser extrajudicial, e aonde eu vejo uma maior riqueza disso. Como a Justina está nos lembrando, são os construtores do direito, exatamente. Nós precisamos parar de criar operadores do direito, que são aqueles que seguem as regras, para termos construtores. E o construtor do direito, ele tem que ter uma visão criativa, para justamente você buscar o equilíbrio das relações. E essa visão criativa, Everaldo, faz com que esse construtor do direito, ele busque espaços em todos os momentos da relação jurídica ou extrajurídica. Busque espaços onde ele possa fazer com que esse conflito possa ser transformado. Então, vejamos, por exemplo, juízes que têm posturas de fazer oficinas sistêmicas. Essas posturas são o quê? É um olhar diferenciado desse juiz, possibilitando que as partes consigam buscar o equilíbrio das relações. Nós podemos ter mediadores, facilitadores, conciliadores, que no momento da conciliação, até mesmo extrajudiciais, eles consigam encontrar e criar espaços para que isso aconteça. Então, essa justiça atópica, ela é uma postura de criação de espaços, de equilíbrio para transformar os conflitos. Fica claro essa percepção? Justiça atópica no sentido de que isso está transitando por todos os momentos da relação. Porque o que nós temos hoje é uma postura cartesiana, é uma postura do materialismo científico, de que tudo se resolve na sentença. Então a percepção sistêmica começa a quebrar isso. A visão sistêmica do direito começa a quebrar essa perspectiva de que a sentença traz alguma coisa. A sentença não traz nada, a sentença traz muitas vezes mais dores do que alívios. Então a percepção sistêmica dentro das constelações ou dentro da justiça restaurativa, essas modificações que estão surgindo dentro do judiciário, isso faz com que esse novo olhar para o conflito também possa se estender para fora do judiciário, para os escritórios modelos, para os núcleos de conciliações. Então, só que assim, aí é que está a grande questão, e por isso que eu trouxe a questão do transpessoal e do transdisciplinar, Everaldo, porque para que esses espaços sejam criados, é preciso, isso necessita do olhar do observador, isso necessita que o sujeito consiga compreender como criar isso. Isso está ligado lá na física quântica com a teoria da possibilidade. A física quântica trabalha com a teoria da possibilidade, ou seja, tudo é possível. Agora, essa possibilidade, ela vai depender do olhar do observador. Ela vai depender da percepção daquele que está mediando esse conflito. Então, se nós estamos trabalhando com o judiciário, nós temos advogado, juiz, promotor, mediador, conciliador, facilitador. Essas pessoas estão preparadas para criarem espaços para isso. Se nós estamos fora do judiciário, nós temos pessoas que estão preparadas para criar esses espaços para equilibrar. Eu mando um beijo para a nossa mãe, que entrou agora aqui na live, Nossa mãe. Linda, mãe. Um beijo. Agora, o maior problema, Everaldo, essa postura depende muito do sujeito observador. E aí é onde a gente volta para você, porque esse sujeito precisa de uma postura transpessoal. Se essa pessoa não tem uma postura transpessoal, não sabe olhar o conflito de uma forma sistêmica, de uma forma transdisciplinar, se ele não é integrado a essa percepção de vida, se ele não vive assim, como é que ele vai conseguir criar esses espaços de equilíbrio para os demais? E como a gente enfrenta isso, Everaldo? Pois aí a gente volta até no nosso tema de formação na JRS, cuidar de si para primeiro, para melhor ir ao mundo do outro. Só organizando mentalmente sobre a justiça atópica. O atópico, tópico do grego tópica, lugar,
Atópica sem lugar, seria sem um lugar fixo, ela está em todos os lugares. É isso, Fabiano? Ela transita por todos os lugares. Né? Ela transita por todos os lugares. E quando a gente vai buscar um conceito de justiça, é um conceito abstrato, é um conceito abstrato na filosofia. Mas quem que vai manusear os caracteres do conceito da justiça é o sujeito. Então, para que eu possa trazer qual seria o olhar da transpessoalidade para esse novo, para esse sujeito que transcende o pessoal, eu posso citar aqui o que Pierre Weil nos deixa no livro A Arte de Cultivar a Paz. Um exemplo muito simples, a paz, ela está dentro ou fora de nós? Se eu estiver com a guerra dentro de mim, eu posso estar num lugar onde eu não tenho armas, eu não tenho nada para agredir o outro, mas eu tenho minha própria corporeidade para fazer a guerra. Então, a guerra e a paz, elas não estão fora de nós. Elas estão em nós. E elas estão aonde? Elas estão em nós, no nível do nosso espiritual, no nível das nossas consciências. Pierre Weil, ele apresenta o novo paradigma, que seria uma visão holística do todo que fale da paz, a visão holística da paz. E aí, quando ele traz esse novo paradigma que foge do paradigma mecanicista, daquela questão da lei imposta de cima para baixo, do objetivismo, enfim, qual que é a proposta do novo paradigma de Pierre Weil dentro da transpessoalidade? Ele nos propõe 3 ecologias. A ecologia interior, a ecologia social e a ecologia planetária. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a ecologia interior. Porque quando a ecologia interior está cuidada, os reflexos do que eu faço como humano, como ser humano, se refletem como que um transbordo nas relações, aí o social está melhor e automaticamente isso também em todo o planeta, né? Rapidamente, porque é uma teoria bastante profunda e extensa, mas em pinceladas rápidas, quando eu falo de ecologia pessoal, Pierre Weil nos diz assim, que dentro de nós, sujeitos, ele aborda desta forma, nós temos mente, emoções e corpo. Mente, emoções e corpo. Assim vê Pierre Weil. E ele diz que dentro de nós, tudo começa no momento em que ele usa um termo da fantasia da separatividade. Como assim? Dentro de mim, Everaldo, quando eu chego nessa dimensão, eu acredito que eu estou separado do todo. Eu não faço parte do todo. E por eu não fazer parte do todo, eu preciso levantar fronteiras, eu preciso criar limites, eu preciso me resguardar, criar o meu mundo particular, o que é meu, o que é outro do outro, e aí eu crio na minha mente essa fantasia da separatividade. Só que quando eu acredito que eu estou separado do mundo e sou alguém que preciso me defender do mundo, eu vou despender uma energia imensa para fazer todos esses movimentos. E isso dentro de mim vai contra algo que, na minha concepção, parece que está na nossa essência. O desejo de pertencer, o desejo de me relacionar, o desejo do afeto, que precisa do outro. Então, na minha mente, diz Pierre Weil na teoria dele, eu crio a fantasia que eu estou separado do mundo, do todo. Eu sou só um fragmento, eu me reduzo à minha unidade, ao meu sujeito. E a partir daí, por acreditar assim, isso se reflete nas minhas emoções. Aí eu fico mais apegado às minhas coisas, eu sou possessivo, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu sou indiferente, eu sou ciumento,
eu tenho medo, eu posso ir em estágios mais sombrios do medo, eu posso ir para depressão, para tantos outros distúrbios que a psicologia trata como patologia. Enfim, eu crio em mim, eu não faço parte do todo, eu preciso me defender para sobreviver, e isso desequilibra as minhas emoções. E depois do nível emocional, essas emoções, esse turbilhão de emoções não conhecidas, não acessadas, elas somatizam, elas vão para o corpo em forma de estresse, de carências, de doenças, de sofrimento, enfim. Quando eu pego essa ecologia do sujeito, observe que a gente está falando só do sujeito, Pierre Weil traz uma proposta magnífica. Cuide do mental, este mental bem cuidado, com filtro, sabendo, cuidando do que te alimenta, sabendo que você faz parte de um todo, que você aqui não é um fragmento, mas que é um todo, que qualquer ação que você fizer vai interferir no todo, como você sofre as ações em você, das ações dos outros. Quando você cuida da mente, você consegue também perceber e controlar e conhecer melhor as emoções. E aí, quando um sujeito desses, que tem essas consciências, que começa a se cuidar, e aí eu estou falando em cuidados de dimensões do espírito, quando um agente desse, um sujeito desse, tem essas consciências, e ele sai para o mundo como um agente que vai movimentar os caracteres da justiça, aí qual que vai ser o resultado disso tudo? Parece, tu fala da justiça atópica. Eu falando assim, para muitos pode parecer utópico, né? Pode parecer utópico. Um paradigma a gente sabe que leva muito tempo para mudar. Mas nós temos tantos movimentos que quem tiver tirar o tempo para sentir, para observar, para buscar, vai poder observar quantas mudanças estão acontecendo. Quem puder transcender além da sua racionalidade, das suas posses, dos seus livros, dos seus diplomas, quem puder transcender além disso, seja por que ferramenta for. Se você não tem um vínculo religioso, pare e observe a natureza, está tudo ali, ela explica tudo. Tem um filósofo antigo que chamamos de filósofo do barril, né? Ele vivia dentro de uma barrica, mas ele não lia. E naquela época pediram para ele, você é filósofo, como que você não lê, você não busca conhecimento? A resposta dele foi, tudo está na natureza, basta ter a percepção para observar isso. Mas isso pede um movimento de que eu transcenda o lugar que eu estou para um outro lugar. E aí não tem uma receita pronta para ninguém. Cada um na sua medida, cada um baseado no seu código de valores, com aquilo que lhe faz bem. Mas eu digo assim, que quando você aponta para algo, você está apontando para algo que parece muito distante. Mesmo que você não tenha o mapa exato de como chegar lá. Mas quando você sabe para onde você está apontando, muitas coisas vão se cruzando o caminho, vão sendo significadas e vão te conduzindo. Mesmo que não seja linear, porque nunca é linear. Mas você está indo em direção àquilo que você apontou. Aí entra a questão das intenções de cada um, né? Então, a partir do momento que um agente desse tem esse conhecimento e ele tem a intenção de ser alguém que vai facilitar uma mediação, ele está muito mais preparado e aberto, e muito mais aberto para sentir tudo isso. Ele está sendo muito mais humano no processo de alteridade com o outro humano. Eu posso compreender essa transpessoalidade no sentido de que esse sujeito que está mediando, que está com o conflito em suas mãos, que ele consiga transcender aos problemas que estão colocados pelas partes, que ele consiga ir além, e aí entra a questão da visão sistêmica e visualizar que existe todo um sistema por trás dessas relações, né?
Então, um juiz, quando vai dar uma sentença, ele precisa ter essa compreensão também. E é importante a gente verificar, e como é difícil isso, eu escrevi um texto sobre a construção da sentença a partir da CNV, ou seja, o juiz construindo uma sentença a partir da comunicação não violenta, e você trazendo essas questões da observação, do juiz que apenas observa no primeiro momento e não julga, depois ele percebe a necessidade que isso gera nele, os sentimentos que geram nele aquele fato, por fim, para verificar se ele realmente está aplicando uma sanção, dando uma sentença dentro do que está num processo ou para satisfazer um desejo. O ponto. O juiz, nessa percepção sistêmica e transpessoal, ele precisa ter um conhecimento dele próprio, de como ele age dentro desses conflitos, de como parte ele age dele. a partir... Claro, parte dele, porque muitas coisas ele coloca na sentença são coisas dele. Isso a psicologia já fala. Então eu preciso ter um juiz que olhe de uma forma menos egoística, no sentido do egóico, né? Para essas relações, mas que olhe para o outro também enquanto relação. Eu preciso ter um Ministério Público que faça as suas vezes não numa função de vingança, mas que busque algo que possa equilibrar as relações. E o que a gente tem visto no dia a dia são muitos promotores e promotoras que têm uma função que foge completamente dentro da proposta transformativa do conflito, né? Nós temos advogados que estão emaranhados dentro das questões das partes, que não conseguem diferenciar o que é da parte e o que é dele, e que não tem essa percepção do pessoal e do sistêmico em si. Nós temos facilitadores, mediadores, que estão facilitando e mediando, mas antes disso estão julgando. Eles entram com um olhar julgador para as partes. E essas pessoas muitas vezes estão projetando questões que são delas. Então, quando a gente busca, ou quando a gente propõe que essa justiça, esse equilíbrio possa ser construído, eu primeiro preciso ter a consciência e ter a humildade de perceber o quanto eu preciso ainda me construir para depois propor alguma coisa ao outro. Então, isso é uma via de mão dupla. Eu não apenas vou colaborar com o outro, mas eu preciso colaborar comigo mesmo. Então, por isso que é uma justiça tópica, porque ela não tem local. Ela não é simplesmente na relação do outro, é na relação do outro para comigo. E na relação minha para comigo mesmo. E na relação minha para com os meus próximos. Então, veja, são todas relações. Se eu estou trabalhando com cultura de paz, essa cultura de paz ela tem que estar em todas as relações. Cultura de paz não precisa estar apenas na sentença ou no acordo, não é isso. Como já dito, muitas vezes sentença e acordo não trazem pacificação nenhuma. Então essa cultura de paz ela tem que ser uma construção durante todo esse processo. E processo não judicial, mas processo de caminhada das relações. Então isso necessita sim de um aperfeiçoamento pessoal, de uma busca por esse conhecimento. E nos obriga a sair do jurídico, porque o jurídico não tem o monopólio do conhecimento de como resolver conflito. O jurídico não sabe lidar com isso. Os juristas em si, eles aprendem a aplicar uma lei, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, não conseguem perceber o que tem por trás de todas essas relações que chegam até ele. Então nós precisamos sair do jurídico e beber em todas essas demais fontes, seja a psicologia, seja na filosofia, na sociologia, na criminologia, no sistêmico, no pensamento complexo e quebrar essa ideia que é tão difícil de ser quebrada, mas eu creio que será, que é essa ideia do materialismo científico, né? Essa ideia do cartesiano, da separação, autor-vítima, bom-mal, ganhou-perdeu, essa separatividade, essa visão excludente que hoje essa ideia de justiça tradicional nos traz, ela precisa ser modificada por uma visão de vida quântica, que é uma visão de vida integrativa, que é uma visão de vida que costura e coopera com todas as partes. É uma visão de vida inclusiva e, principalmente, uma visão de vida criativa, porque sem a criatividade do sujeito, nós não conseguimos transformar esses conflitos.
Então, eu acho que parte mais ou menos por aí essa proposta, né, que não é uma proposta nova de forma alguma, é apenas uma visão que se amplia um pouco mais com relação a toda essa visão sistêmica, né, e restaurativa que já vem sendo trazida dentro do judiciário e também fora dele nessa questão das relações. Sim. Ficou claro, Everaldo? Claro, e você... direito a essa... eu das tuas terminologias eu conheço pouco, mas aí que está a transdisciplinaridade, né? A gente vai se abastecendo. Tu falaste do pensamento complexo. Olha a fonte infinita aqui de uma representação que eu posso passar. Se você se aproxima da filosofia e das tradições, por exemplo, as tradições ancestrais, entre a filosofia e as tradições, há uma grande possibilidade de você desenvolver a intuição. Aí, quando você se aproxima da arte, a arte e a tradição podem produzir em você o sentimento. Se você se aproxima da ciência, mistura-se a ciência e a arte, entre elas você vai ter as sensações. Entre a ciência e a filosofia, você vai ter a razão. Então, o pensamento complexo contempla isso, né? Filosofia, tradição, arte, ciência, tradição. Isso tudo é a base da transpessoalidade. Eu preciso beber destas fontes. Se eu me reclino sobre essas fontes me trazem novas consciências e me transformam. As relações vão ser só o transbordo daquilo que já existia. Porque eu posso ler, devorar milhares de livros sobre relacionamento, técnicas, como ser empático, como conquistar pessoas, como fazer amigos e não sei o quê. Mas são técnicas. O tratar do espírito, da dimensão espiritual, é aquela frase de sempre que dizem, destino é lá só, desconhece a ti mesmo. É o movimento de olhar para dentro de si, é autoconhecimento. A saúde do espírito está naquilo que provoca a minha melhoria como um ser. Material, emocional, mental, espiritual, eu diria que muito mais coisas que nos habitam. Então, tu hoje nos traz essa questão do sair a campo para promover a justiça, e eu te trago o que pode servir de fonte para esse operador desses caracteres sair bem nutrido, preparado, mas não para mudar o outro, que o objetivo seja primeiro o autoconhecimento e mudar a si mesmo, e que os seus comportamentos, as suas posturas sejam inspiração para o outro. Se essa era a ideia, acho que nós conseguimos aproximar tudo isso, né? Isso. Você tem alguma pergunta que tu queira responder, Verado, que passou aí na tela? A minha tela está travada aqui, não está aparecendo. Na realidade eu não consegui acompanhar muito aqui, não. Tem uma que ficou na minha tela que diz assim: facilitadores restaurativos auxiliam a reconstrução das relações, deixando que as partes proponham livremente e percebam a necessidade dessa reconstrução. Correto. É isso mesmo. Não temos nenhuma objeção, nenhuma dúvida de que o facilitador restaurativo tem essa função. A questão é que esse facilitador, se ele não tiver um equilíbrio dele próprio, como eu disse antes, ele pode muitas vezes não conseguir fazer com que as partes compreendam aonde está, né, as motivações desses conflitos. Então, muitas vezes esse facilitador pode ter um olhar julgador. E esse olhar julgador ele pode afastar a possibilidade de reconstruir essas relações. Então, é importante, mesmo que não seja ele o facilitador, ou conciliador ou mediador, que decidam ao final o que é melhor para as partes, claro que não são eles não podem assumir essa responsabilidade, mas a participação deles nesse procedimento todo tem que ser uma participação com um autoconhecimento muito grande, porque eles podem a qualquer momento influenciar positivamente ou negativamente a resolução desse conflito. Então, esse autoconhecimento para o facilitador restaurativo é muito importante. Assim como para o constelador que pratica, né, o que faz as oficinas
sistêmicas dentro do judiciário, ele precisa ter um controle, um autocontrole muito grande de algumas situações. Então, eu acho que ninguém foge a essa necessidade de buscar esse equilíbrio, justamente para conseguir criar esses espaços, né, de equilíbrio das relações alheias. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Tens mais alguma coisa, Everaldo, que tu queiras colocar aí para a gente finalizando? Não sei quanto tempo nós temos ainda de... Nós estamos com 50 minutos de... Acho que seria acho que a gente vai finalizando, porque é o tempo máximo, 55 minutos por aí. É uma pena que a gente não consegue ir fazendo e interagindo ao mesmo tempo. Mas eu acho que essa possibilidade, essa aproximação, esse olhar que você traz, pode deixar aberto para muitas outras interações e a gente continuar conversando sobre isso. Continuar conversando sobre o processo de nos tornarmos melhor seres humanos, né? Sermos humanos. Eu te agradeço aí pela aceitação do convite. Foi uma provocação no início que eu te fiz, né? E tu aceitou. E a gente vai costurando aí entre as várias áreas dos saberes. Agradeço a todos vocês que estiveram nos acompanhando, que deixaram os seus comentários. E a gente pensa em, quem sabe, aprofundando isso, porque tem muita coisa que precisa ser falada sobre isso. E agora, nesses momentos de pandemia e de recesso, a gente acaba tendo essa oportunidade de ter um tempo a mais para falar dessas questões que precisariam ser ditas há muito tempo atrás, né? Mas nunca é tarde, estamos aí. Então a gente encerra por aqui, agradeço mesmo de coração e para a próxima a gente organiza alguma coisa e comunica a todos. Valeu, pessoal. Um abração a todos. Obrigado, Fabiano, pelo convite. Obrigado pelo carinho de todos os que nos acompanharam aí. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.